estava parado diante do caixão, com a mão esquerda apoiada na borda como quem tenta impedir que o tempo o feche por completo. Meu filho estava ali, imóvel, como se o mundo tivesse congelado ao redor, só para que a ausência dele se tornasse ainda mais definitiva. Ele se chamava Rafael e era meu único filho. Não tive outro. E olhando para ele naquela manhã cinzenta, percebi que, a partir dali, também não teria mais chão. Senti como se metade do meu corpo tivesse sido arrancado, mas não chorei. Não porque não doía. Doía tanto que não havia espaço nem para as lágrimas. Era um tipo de dor que pesa no osso, que vibra por dentro do estômago, que faz o ar parecer concreto. As pessoas passavam, davam tapinhas nas costas, diziam que ele foi um bom homem, que estava em um lugar melhor. Mas eu não ouvia. Eu só olhava para ele e lembrava do dia em que o vi pela primeira vez, deitado na incubadora da maternidade, com o rostinho franzido e a mão miúda tentando alcançar meu dedo. Eu me lembrava do menino que escorregava de bicicleta na ladeira da rua de casa, da primeira vez que me chamou de meu herói, e da última vez em que disse: "Pai, tô com saudade." Era tudo muito mais recente do que qualquer um ali poderia imaginar. Ao meu lado, firme, estava ela, Amanda, minha nora. Vestida de preto, com os cabelos arrumados e maquiagem perfeita, parecia saída de uma revista de moda enlutada. Ela segurava um lenço branco que permaneceu seco durante toda a cerimônia. Nem uma lágrima, nem um soluço. Seus olhos percorriam as pessoas como se estivessem selecionando quem valia ou não seu falso pesar. Em alguns momentos, ela fingia se emocionar quando abraçada por alguém da alta roda. Amigos que frequentaram a casa nova do casal, com piscina aquecida e adega embutida, comprada apenas 2 anos antes. Mas comigo, o olhar era outro. Desde a entrada da capela até aquele instante em frente ao caixão, Amanda não olhou nos meus olhos uma única vez. Sua expressão era uma máscara de quem estava apenas cumprindo um protocolo. No começo, achei que fosse o luto, ou o choque. Mas não. Era algo mais frio. Um tipo de indiferença que se ergue quando alguém já decidiu que você não tem mais utilidade. E ali, em silêncio, no momento mais frágil da minha existência, comecei a sentir o primeiro arrepio do desprezo. Quando anunciaram o encerramento da cerimônia e as pessoas começaram a se dispersar, Amanda se aproximou do caixão com um buquê branco que combinava com o vestido justo demais para um velório. Colocou as flores sobre o peito do Rafael, fez uma leve inclinação de cabeça e então virou-se, finalmente cruzando o olhar comigo. Foi apenas um segundo, mas naquele segundo percebi tudo. Não havia dor, não havia saudade, havia apenas alívio. Saí do cemitério andando devagar, sem saber ainda para onde iria. A casa que eu dividia com meu filho era grande demais para mim e pequena demais para a indiferença que estava para chegar. Quando entrei no carro para voltar, Amanda já estava lá dentro. Ela não perguntou se eu queria carona. Apenas disse com o tom de quem dá uma ordem: "Senta no banco da frente, atrás vai minha tia." Sentei sem dizer nada. O rádio tocava música ambiente e ninguém ousou falar por mais de 20 minutos. Quando chegamos na casa que um dia fora construída com tanto esforço e que ainda carregava meu nome na escritura, ela subiu primeiro. Nem sequer segurou a porta para mim. Naquela noite, a casa estava cheia de parentes. Primos distantes, cunhados do lado dela, amigos do Rafael que nunca me chamaram de sogro, mas que agora me cumprimentavam com uma palmadinha nos ombros como quem diz: "Se cuida, velho." Amanda circulava com uma taça de vinho na mão, dando risadas baixas, cochichando, recebendo elogios pela força. Eu apenas sentei no canto da sala, junto ao porta-retratos, onde a última foto nossa em família já havia desaparecido. Ninguém perguntou se eu queria jantar. Subi para o quarto em silêncio e tranquei a porta. Na mesa de cabeceira, a única coisa que ainda era minha: um livro de capa dura que Rafael me deu no último aniversário. Na dedicatória, ele escreveu: "Pai, tudo que sou vem de você. Obrigado por sempre ser meu porto." A tinta ainda estava viva. A caligrafia dele tremia no fim da frase. Acho que ele chorou enquanto escrevia. Na manhã seguinte, uma mala estava no corredor. Era minha. Amanda sorriu ao me ver encostar a mão na alça. Um sorriso que não era de luto.
Era de quem já tinha vencido uma disputa silenciosa. E naquele instante, entendi que minha presença havia deixado de ser bem-vinda. E pior, deixara de ser necessária. Mas o que Amanda ainda não sabia é que o luto não me havia paralisado. Ele apenas me fez ficar quieto. E eu aprendi, naquele primeiro dia sem o Rafael, que o silêncio de um velho ferido carrega mais poder do que o grito de quem acha que venceu cedo demais. 2 dias depois do velório, recebi uma mensagem seca no celular. A leitura do testamento será amanhã, 10 horas, no escritório do Dr. Brandão. Sem assinatura, sem cordialidade. Mas eu sabia de quem vinha. Amanda sempre teve esse jeito de deixar claro, em cada palavra não dita, que eu era um apêndice tolerado por conveniência. E agora, com o Rafael enterrado, nem isso mais. A mensagem soava como uma convocação. Ou pior, como uma última obrigação social que ela teria de cumprir antes de se livrar de vez da minha presença. Fui sozinho. Entrei no escritório do advogado com meia hora de antecedência. Não por ansiedade, mas por costume. Rafael odiava se atrasar. Era coisa que aprendeu comigo. Esperar ali, cercado de livros de capa dourada e móveis escuros, me fez lembrar da vez em que assinamos juntos o contrato do primeiro apartamento dele. Ele sorria como criança e me dizia que aquilo era o começo de uma vida nova. A vida que agora terminava ali, naquela sala abafada, com cheiro de papel velho e ambição nova. Amanda chegou no horário exato, de salto alto e cabelo preso em coque, como se fosse para uma coletiva de imprensa, e não para a leitura da última vontade de um homem que dizia amá-la. Trazia junto 2 tios dela, figuras que jamais se interessaram por Rafael em vida, mas que agora pareciam muito atentos ao que viriam a escutar. Um deles até passou a mão na gravata com nervosismo fingido. O outro apenas me lançou um olhar de canto como se dissesse: sinto muito, mas você perdeu. Doutor. Brandão não era homem de rodeios. Fez uma breve introdução, leu algumas formalidades e começou a leitura do testamento. As primeiras frases foram neutras, protocolos típicos, mas então ele começou a citar os beneficiários. O nome dela apareceu 3 vezes em menos de 5 minutos. Amanda herdaria o patrimônio líquido, avaliado em 42 milhões de reais. Isso incluía ações, contas conjuntas, participações em empresas, imóveis adquiridos em nome de ambos. O nome dela era repetido como um selo. Cada frase parecia um martelo selando o fim daquilo que Rafael e eu construímos juntos. Enquanto ele lia, pude ver pela primeira vez a curva dos lábios dela se mover discretamente em direção a um sorriso. Era um sorriso contido, mas não humilde. Era de quem já sabia o conteúdo e só aguardava que os outros o ouvissem para que pudesse começar a tratar o resto como sobras. Quando o advogado mencionou o apartamento da praia, ela olhou para um dos tios e fez um leve aceno, como quem já havia prometido algo antes mesmo de ter. E então, como se fosse a última pá de terra sobre um túmulo já esquecido, Amanda virou-se levemente na cadeira, cruzou as pernas e, pela primeira vez naquela manhã, me olhou diretamente. Disse com um sussurro audível o bastante para que todos na sala ouvissem: sua vida acabou junto com a dele. Ninguém respondeu. Nem mesmo os tios tentaram disfarçar. Apenas seguiram em silêncio, como se aquilo fosse uma verdade universal, uma sentença lógica. Um velho sem filho, sem herança, sem função. Dr. Brandão ajeitou os óculos e fechou a pasta. Amanda se ajeitou na cadeira como quem se prepara para levantar e sair vitoriosa. Foi quando ele limpou a garganta. Ainda não terminamos, disse o advogado com a mesma frieza de um médico anunciando um diagnóstico inesperado. Há uma última cláusula. Amanda parou o movimento. A mão que ia buscar a bolsa congelou no ar. O sorriso apagou-se. E eu apenas continuei sentado, olhando fixo para a placa de mármore sobre a mesa que dizia sócio fundador. Aquele escritório já me conhecia há muito mais tempo do que ela podia imaginar. Dr. Brandão folheou as páginas até encontrar a que buscava. E então, com uma voz clara e sem pressa, leu: nos termos da última disposição registrada, o testador estipula uma cláusula adicional de natureza suspensiva, vinculada à integridade familiar e à responsabilidade moral dos herdeiros. Amanda inclinou o corpo para frente. Seus olhos buscavam alguma confirmação visual,
como quem tenta encontrar uma escapatória antes mesmo de conhecer a armadilha. Diz o documento: caso por qualquer motivo minha esposa venha a desabrigar, desrespeitar ou rebaixar meu pai, de forma direta ou indireta, a cláusula de confiança é ativada. Com isso, a administração integral de todos os bens passa a ser transferida ao meu pai, Sr. Álvaro Ramos, por tempo indeterminado, com plenos poderes de revisão, bloqueio e redistribuição dos ativos. Um silêncio do tipo espesso desceu sobre a sala. Amanda não respirava. Os tios se entreolharam. E eu permaneci imóvel. Mas por dentro, eu sentia algo que não sentia desde o último Natal com Rafael: dignidade. O nome dela ainda estava lá, gravado no papel. Mas agora era apenas isso. Um nome. A chave que ela pensava ter girado em definitivo acabara de partir-se em sua mão. E no reflexo do tampo envernizado da mesa, vi seu rosto perder a cor. Dizem que o poder não muda ninguém, apenas revela. E, naquele fim de tarde, o que Amanda revelou não foi surpresa para mim. Foi apenas a confirmação de tudo que eu já tinha sentido no olhar dela no velório, no modo como não me ofereceu um café, no silêncio ensaiado com que evitava meu nome. A diferença agora era que ela se sentia oficialmente autorizada a desprezar, e ela fez questão de usar cada letra dessa autorização. A leitura da cláusula final deixou a sala congelada, mas Amanda se recompôs rápido. Levantou-se sem dizer palavra, pegou a bolsa com os dedos tensos como cordas e apenas sorriu. Um sorriso que não tinha nenhum traço de gratidão, nem mesmo de fingimento. Era o tipo de sorriso que alguém dá quando tem certeza de que ainda pode vencer no grito, mesmo depois de ser desmascarada no papel. No carro de volta, ninguém falou. Fui no banco da frente ao lado do motorista contratado, enquanto ela ia atrás, mandando mensagens frenéticas no celular, com o rosto encoberto pela tela. De vez em quando olhava pela janela, suspirava e bufava, como se quisesse que eu ouvisse sua frustração. Eu apenas observava o trajeto silenciosamente, decorando cada poste, cada semáforo, como quem pressente que está vendo aquele caminho pela última vez. Chegando na casa, que até meses antes ainda era registrada em parte no nome do meu filho, entrei como sempre entrei, com a chave que carregava no bolso direito da calça. Mas ao empurrar a porta, senti que o peso do lar havia se esvaziado. A decoração tinha mudado. As fotos de família foram retiradas. O quadro com a moldura azul que Rafael e eu penduramos juntos na parede do corredor tinha sumido. Era como se eu já estivesse sendo apagado, e agora só faltava o empurrão final. Amanda subiu direto. Eu permaneci na sala. Sentei devagar na poltrona de couro perto da estante. Na mesa de centro, uma vela aromática recém-acendida. Perfume cítrico, frio. Um som ambiente de playlist instrumental tocava pela casa, desses que parecem fingir paz onde há tensão. Foram 20 minutos de silêncio até que ela desceu. Usava um hobby de seda e estava com o rosto limpo, sem maquiagem, o cabelo preso de forma casual. Parou em pé no batente da porta da sala e cruzou os braços. Não havia mais ninguém na casa. Nenhum tio, nenhum advogado, nenhum juiz. Só ela, eu e o peso do que viria. Você ouviu tudo hoje, né? Ela começou, a voz ainda tentando manter o tom doce. Mas acho que você não entendeu. Não respondi. Ela se aproximou 2 passos. Essa cláusula idiota, essa última vontade, você sabe tão bem quanto eu que não vai durar. Os advogados vão reverter. É uma questão de tempo. E até lá, eu tenho algo mais importante. Apoio. O apoio da família do Rafael, dos amigos, da sociedade. E você? O que tem? Fiquei calado. Ela sorriu. Mais uma vez, o mesmo sorriso de antes. Aquele que escancara dentes não por alegria, mas por desprezo. Você está velho, Álvaro, disse ela, agora já com o veneno destilado. Sua vida acabou junto com a dele, e se quer um conselho, se retire enquanto ainda pode sair com alguma dignidade. Ela voltou a andar devagar em direção à escada. Parou no 3º degrau, virou-se e arrematou. Deixei uma mala no corredor, já com suas coisas. Tem um táxi te esperando daqui meia hora. Está pago. Eu a olhei pela primeira vez. Não com raiva. Não com dor. Mas com um tipo de lucidez que só os que já perderam tudo carregam no olhar.
Aquele momento que ela acreditava ser sua coroação como rainha da casa era, na verdade, o começo do seu próprio fim. Mas eu não disse isso. Apenas levantei. Fui até o corredor. Vi a mala ali, uma mala velha, nem minha. Dentro, algumas roupas dobradas com pressa, como se minha história pudesse caber entre cuecas e camisas esquecidas. Peguei a única coisa que me importava. Uma pequena caixa de madeira com o nome do Rafael gravado a fogo na tampa. Saí pela porta da frente sem olhar para trás. E enquanto o táxi me levava para lugar nenhum, entendi finalmente o que ela nunca entenderia. Dignidade não se perde com a morte de um filho. Se transforma em silêncio. E às vezes, o silêncio é o som mais poderoso que alguém pode deixar ecoando por uma casa cheia de vozes vazias. Na saída do carro, o motorista olhou para mim por alguns segundos como se esperasse que eu dissesse algum destino. Mas eu não disse nada. Talvez por orgulho. Talvez por ainda estar tentando me convencer de que aquilo não estava mesmo acontecendo. Apoiei a mala no chão da calçada e caminhei devagar até o banco de madeira que ficava sob a sombra de uma amendoeira. Era um fim de tarde silencioso, quase solene. O tipo de luz que parece pedir desculpas por iluminar uma cena como aquela. A praça não ficava longe da casa. E talvez por isso eu tenha parado ali, não por não ter onde ir, mas por ainda não estar pronto para ir a lugar nenhum. O banco estava frio. E o mundo, quieto demais. A cidade parecia ignorar o fato de que, em menos de 24 horas, eu havia perdido o filho, o teto e a identidade. Abri a mala que sequer era minha e comecei a remexer dentro dela. Havia roupas que não usava há meses. Um casaco que Rafael me deu num aniversário antigo. E, por cima de tudo, a pequena caixa de madeira que levei comigo sem pensar. Dentro dela, as últimas provas físicas de que alguém um dia me chamou de pai. Uma pulseirinha de maternidade, um chaveiro com nossas iniciais que fizemos em uma viagem para o interior e uma foto, a mais importante de todas. Era uma foto simples. Rafael e eu sentados na arquibancada de um jogo de futebol, abraçados, os rostos vermelhos de tanto gritar. Na parte de trás, com a caligrafia trêmula da adolescência, ele escreveu: "Melhor jogo da minha vida. Não por causa do placar, mas porque fui com você." Fiquei ali por horas. Pessoas passavam com seus cachorros, casais faziam caminhadas, crianças corriam. Ninguém me olhava 2 vezes. E isso me deu certo alívio. Como se naquele banco, com uma mala ao lado e uma memória no colo, eu tivesse me tornado invisível o bastante para existir sem ser notado ou julgado. A noite chegou sem que eu notasse. O poste da praça acendeu com um estalo e uma brisa mais fria começou a soprar entre as árvores. Pensei em levantar, em ir para algum hotel barato ou procurar um abrigo, mas algo dentro de mim dizia para ficar. Como se aquele banco fosse o único lugar em que eu ainda podia ser apenas eu. Sem testamentos, sem cláusulas, sem olhares de pena. Foi ali, entre as luzes amarelas da rua e o som distante de carros, que percebi. Eu tinha sido expulso da casa, sim, mas não da história. Amanda podia reescrever documentos, podia se cercar de herança, podia espalhar sua versão para quem quisesse ouvir. Mas havia uma coisa que ela nunca poderia apagar. O que Rafael deixou para mim, com silêncio, com afeto, com aquela última cláusula. No bolso do casaco, puxei o cartão que o Dr. Brandão havia me entregue na saída do escritório. "Ligue quando estiver pronto", ele havia dito, com aquele tom calmo de quem sabe mais do que fala. Ainda não era a hora, mas seria. E quando fosse, não haveria uma palavra sequer dita por mim. Haveria apenas o peso do que foi escrito. E que ela, tão certa de sua vitória, nunca esperou ter de enfrentar. Passei a noite ali. Não dormi. Também não chorei. Fiquei observando a cidade escurecer e depois começar a acordar aos poucos, como se a vida seguisse por conta própria. Quando o sol começou a nascer, abri a mala, vesti o casaco velho e coloquei a foto de volta na caixa com cuidado. Eu não tinha endereço, mas tinha algo muito mais perigoso para quem vive de aparência: tempo, memória e um nome que ainda constava onde mais importava. Na manhã seguinte, eu me sentei em uma cafeteria no centro da cidade. Era um desses lugares que servem café forte em copo de vidro e pão na chapa com gosto de fogão. Gente que trabalha, gente que vive,
Gente que não tem tempo para entender o que é ser descartado depois de uma vida inteira dedicada à família. Abri o jornal, mas não li. Fingi. Meu olhar estava perdido entre manchetes e anúncios baratos de seguros. Só parei de encenar quando senti o celular vibrar no bolso esquerdo. Era uma chamada do número fixo do escritório do Dr. Brandão. Atendi em silêncio. Senhor Álvaro, disse ele com a voz firme e serena de sempre. Consegue passar aqui hoje à tarde? Há algo que ficou em aberto. Não perguntei o quê. Eu sabia. Não exatamente o conteúdo, mas o clima. Aquela cláusula. Aquela frase lida no final do testamento tinha gerado um terremoto que não terminaria em silêncio. Amanda devia ter voltado para o escritório logo depois, com seus advogados de estimação, tentando impugnar, pressionar, contestar. Mas herança não é só quem grita mais alto. Herança é o que foi deixado com cuidado. E Rafael cuidou disso. Cheguei no prédio às 15 horas. Era uma tarde abafada, e o ar-condicionado do corredor parecia ter desistido de funcionar. Ao entrar na sala de reuniões, notei que havia uma tensão no ar. Amanda estava sentada com os braços cruzados, os olhos fixos no vidro da janela como se pudesse atravessá-lo com o olhar. Um dos tios dela estava ao lado, calado, e do outro lado da mesa estava o Dr. Brandão, com uma pasta diferente da do dia anterior. Essa era mais fina, mais precisa. Obrigado por vir, Sr. Álvaro, disse ele, como quem abre uma porta importante. Ontem interrompemos a leitura antes de concluir um documento complementar deixado por Rafael. Amanda não se mexeu. Ela sabia que algo viria, mas ainda confiava na própria arrogância como escudo. Brandão abriu a pasta, tirou um envelope fechado com um selo azul e o colocou sobre a mesa. Essa carta só poderia ser aberta após a leitura do testamento, e apenas na presença dos dois principais beneficiários legais. Olhei para o envelope. Meu nome estava escrito à mão na frente. Álvaro Ramos. A letra era de Rafael. Brandão deslizou o envelope na minha direção. O conteúdo foi validado e transcrito, mas é direito do senhor fazer a leitura em voz alta, se quiser. Segurei o papel por alguns segundos. Estava tremendo. Respirei fundo. Quebrei o lacre e comecei a ler. Pai, se você está ouvindo isso, é porque eu não consegui te dizer em vida o quanto você foi tudo. Eu tentei deixar as coisas organizadas. Eu tentei garantir que, mesmo que tudo caísse, você ainda tivesse um chão. Amanda vai herdar o que é dela. Não quero que você conteste isso, mas eu não deixaria esse mundo em paz se soubesse que ela te faria passar vergonha ou solidão. Por isso, incluí uma cláusula que dá ao senhor o poder de interromper o processo sucessório se em até 30 dias após a minha morte for desrespeitado, expulso ou tratado como alguém menor. Se isso aconteceu, pai, então essa herança já está suja. Limpe ela. Faça valer o que realmente tem valor. Com amor, Rafa. Terminei de ler com a voz firme. Não porque não doía, mas porque era a voz do Rafael ali, falando por mim. Amanda, pela primeira vez, não disse nada. Nenhuma tentativa de contra-ataque, nenhum suspiro. Apenas o olhar vidrado em mim, como se de repente tivesse percebido que estava no meio de um campo minado. E cada passo que deu nos últimos dias foi em direção ao próprio abismo. Dr. Brandão então pegou um segundo documento. Com base nessa carta e na cláusula prevista, o senhor tem o direito de assumir a curadoria integral dos bens. Para isso, basta assinar aqui. Olhei para a caneta. Não peguei. Ainda não. Eu sabia que não era o momento de vencer. Era o momento de deixá-los pensar. Deixá-la sentir o pânico sutil de quem achou que tinha ganhado o jogo e esqueceu de ler a última linha do contrato. Amanda então se levantou e pela primeira vez a voz dela tremeu. Ele não sabia o que estava escrevendo. Isso não vale. Era um testamento emocional, não jurídico. Brandão nem piscou. Senhora Amanda, todos os termos foram redigidos com base legal, revisados por 2 colegas meus e registrados com firma reconhecida. Seu marido sabia exatamente o que estava fazendo. O Sr. Álvaro tem total direito de tomar ou recusar a curadoria. Mas enquanto não houver decisão formal, todo o processo está suspenso. Amanda cambaleou de leve, como se as palavras pesassem mais que os saltos altos. O tio dela, até então calado, a segurou pelo braço. Ele deixou isso para você? Ela perguntou.
Mas não era uma pergunta. Era um grito abafado pela incredulidade. Eu a encarei. Não com raiva, mas com um olhar que dizia tudo. Me subestimou cedo demais. Como ele pôde te dar esse poder? Ela murmurou. E eu, pela primeira vez, falei. Porque eu nunca precisei dele. Mas ele sempre soube que um dia você iria. E então me levantei. Peguei a carta de Rafael e coloquei de volta no envelope. Não assinei nada, ainda não. Dei as costas e saí. Porque às vezes a verdadeira autoridade não vem do papel. Vem do silêncio de quem já viu o mundo inteiro desmoronar e sobreviveu em pé. Voltei ao escritório do Dr. Brandão 4 dias depois. Não havia marcado horário, apenas apareci. A recepcionista, que já me conhecia pelo nome e pelo rosto, me ofereceu café sem perguntar se eu queria. Aceitei. Tomei sentado no mesmo sofá de couro onde Rafael e eu esperávamos, anos atrás, para assinar a escritura da casa em que Amanda agora fingia reinar. Naquela época, ele segurava uma pasta azul cheia de documentos e sorria como quem via o futuro do tamanho de uma garagem com 2 carros e um cachorro no quintal. Agora, eu segurava um envelope com o peso de um testamento, escrito não em bens, mas em confiança. Dr. Brandão me recebeu com um aceno discreto. Pediu que eu entrasse em sua sala e fechou a porta. Em cima da mesa, repousava o mesmo documento da última reunião, só que agora impresso em versão definitiva, com 3 vias e um marcador indicando onde eu deveria assinar. Só quando o senhor estiver certo, ele disse sem levantar os olhos. Eu sentei. Abri o envelope e tirei a carta do Rafael mais uma vez. Não li em voz alta. Não precisava. Aquela letra já estava gravada na minha memória como tatuagem em papel de alma. Li para mim. Apenas para mim. E foi então que soube. Era a hora. Peguei a caneta. Segurei firme. Escrevi meu nome completo no canto inferior direito. A tinta deslizou como se já estivesse esperando minha decisão. A cada letra, Amanda perdia algo. Não só controle, não só posse. Perde-ia o conforto de saber que poderia fazer e refazer tudo, desde que ninguém a contradissesse. Agora havia uma barreira entre ela e o mundo. Meu nome. Quando terminei, olhei para Brandão. Ele apenas assentiu, como quem já esperava. Recolheu os papéis, carimbou todos com selo notarial, e então disse a frase que inverteu completamente o rumo da história. A partir de agora, o senhor Álvaro Ramos é o curador pleno do espólio deixado por Rafael Ramos. A senhora Amanda não poderá acessar, movimentar ou tomar decisões sobre os bens sem autorização formal e escrita do senhor. O silêncio que veio em seguida não foi meu. Foi dela. Amanda estava do outro lado da porta. Ouvi seus passos hesitantes, os saltos batendo no porcelanato do corredor como se o som denunciasse a pressa em tentar impedir algo que já havia acontecido. Quando ela entrou, trazia os olhos vermelhos, mas não por choro. Era raiva. Raiva em estado puro. Você assinou? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Assinei. Você sabe o que isso significa, não sabe? Ela continuou, já num tom mais agudo. Você acabou de arruinar a minha vida. Eu a olhei. A expressão dela não era de surpresa. Era de desespero. Mas um desespero que não se alimentava de perda, e sim de orgulho ferido. Amanda nunca achou que precisaria pedir nada a ninguém, especialmente a mim. Você teve a chance de fazer o certo. Eu disse, levantando da cadeira. Não comigo, com ele, com o Rafael. Mas escolheu o caminho mais curto. E às vezes, o caminho mais curto é um beco sem saída. Ela recuou um passo. Por reflexo, tentou manter a pose, a postura. Mas o gelo no olhar dela revelava que não era mais teatro. Era medo. Medo de ter que olhar nos olhos de quem ela tentou reduzir a pó e perceber que aquele homem, envelhecido, calado, invisível para a maioria, agora segurava a chave da porta que ela achou que jamais teria que bater. Brandão interrompeu com sua voz neutra. Senhora Amanda, a partir de agora, qualquer movimentação de patrimônio precisa de anuência formal do Sr. Álvaro. Reuniões, propostas, vendas, acordos. Nada pode ser feito sem sua assinatura. Ela tentou protestar, disse que era injusto, que isso não era o que Rafael queria, que era uma armadilha emocional. Mas Brandão cortou. Está tudo registrado, inclusive o vídeo que Rafael gravou com as instruções. Se quiser contestar, terá que levar isso ao tribunal.
E a senhora sabe que não é uma batalha que vencerá com argumentos, porque os fatos, infelizmente para a senhora, já estão do nosso lado. A cor foi desaparecendo do rosto dela como tinta que escorre pela chuva. E pela primeira vez ela não rebateu, não gritou, apenas sentou, em silêncio. Enquanto isso, eu saí. Peguei o elevador devagar, sem pressa, sentindo pela primeira vez em semanas que algo dentro de mim havia se reorganizado. Não era vingança. Era reposicionamento. Quando voltei para a praça daquela primeira noite, sentei no mesmo banco. Tirei do bolso a cópia da assinatura autenticada. Olhei para ela por alguns minutos e depois guardei na caixa de madeira onde ficava a foto do Rafael. Agora, pai e filho voltavam a dividir um mesmo espaço. E eu soube, ali, sob a sombra da mesma árvore, que aquilo não era o fim da história. Era apenas o fim do capítulo em que eu era espectador. A partir de agora, eu era o autor. Em silêncio, deixei Amanda digerir a nova realidade. Não bati a porta, não telefonei, não escrevi uma linha sequer. Apenas sumi. Durante uma semana inteira, fiz o que ela jamais teria previsto. Desapareci por vontade própria. Me hospedei num pequeno hotel de bairro, o mesmo onde minha esposa e eu passamos uma noite quando Rafael ainda era pequeno, e tudo o que tínhamos cabia no porta-malas de um Fusca 72. Não havia luxo ali, mas havia dignidade. Durante aqueles dias, comi pão francês com manteiga e café coado. Sentei à janela do segundo andar com um jornal dobrado e li linha por linha do documento que agora carregava meu nome como o guardião daquilo que Rafael deixara para trás. Só então comecei a entender o tamanho real da responsabilidade que me foi confiada. A herança não era apenas dinheiro. Era memória, valores, decisões que vinham com datas, cláusulas, vínculos com projetos sociais, ações pendentes de doação, investimentos de longo prazo em empresas que meu filho acreditava. Rafael havia deixado instruções minuciosas sobre o uso daquele patrimônio. Em uma parte do testamento que Amanda provavelmente ignorou ou subestimou, ele deixava explícito: o valor deve servir para manter vivo o que eu construí, não para alimentar o que me mataria em vida. Vaidade, ego, disputa. Ela não leu isso, ou se leu, desprezou. Amanda pensava que 42 milhões significavam liberdade irrestrita. Mas o dinheiro que ela tentou transformar em cetro agora tinha dono. E o nome no topo não era mais o dela. Na manhã da segunda-feira seguinte, sentei-me novamente no escritório do Dr. Brandão. Ele havia preparado o relatório completo com os bens, aplicações e negócios vinculados à herança. E em destaque, havia um detalhe que Amanda nunca imaginaria. 3 das principais contas bancárias estavam vinculadas a um fundo de administração conjunta. Algo que Rafael estruturou no último ano de vida, quando soube da gravidade da doença que escondeu de quase todos. Rafael estava preparando a transição. Ele não queria deixar Amanda sozinha com tudo. Ele sabia, ele via, e no fundo confiava que, mesmo quando não pudesse mais proteger, alguém o faria em seu lugar. Doutor Brandão explicou calmamente: o senhor tem poder não apenas de veto, mas de reconstrução. Pode redirecionar recursos, congelar ativos, revisar contratos, até mesmo revogar acordos firmados por ela se forem considerados prejudiciais ao propósito original da herança. Assenti sem dizer nada. Guardei os documentos, agradeci e me levantei. No saguão, a recepcionista me parou discretamente. Dona Amanda veio aqui ontem. Queria marcar reunião urgente. Saiu irritada quando soube que o senhor ainda não tinha comparecido. Disse que tinha pressa. Claro que tinha. Ela precisava do dinheiro. Precisava da pose. Precisava manter o teatro de luxo e controle que vinha encenando desde que se casou com meu filho. O problema era que agora as cortinas estavam fechadas, e quem decidia se a peça continuava em cartaz era eu. No final da semana, fiz minha primeira ação oficial como curador. Enviei uma carta registrada, com firma reconhecida, para o endereço atual da Amanda, um apartamento alugado, já que ela tivera que sair da casa principal enquanto o inventário estava bloqueado. O envelope continha um documento simples, notificação formal informando que, a partir daquela data, todas as movimentações deveriam ser submetidas à minha análise. E junto,
uma cópia da cláusula assinada por Rafael, com o seguinte trecho destacado: aquele que não honra a memória, perde o direito ao que ela sustenta. Nenhuma ameaça, nenhum ataque. Apenas a verdade. E a verdade, quando impressa no papel e selada com legitimidade, pesa mais do que qualquer grito. Dias depois, soube por Brandão que Amanda tentou recorrer. Procurou outros advogados. Um deles, inclusive, ligou para o escritório tentando contestar a validade da cláusula. Brandão respondeu com uma frase apenas: a gravação do Rafael já está no tribunal. Caso desejem continuar, preparem-se para torná-la pública. Silêncio. No fim daquela mesma semana, recebi um e-mail curto. Sem saudação, sem assinatura, apenas 3 palavras. Podemos conversar? Não respondi. Em vez disso, caminhei até a casa de Rafael, a mesma de onde fui expulso. Sentei no banco da praça em frente, exatamente como na primeira noite, e de longe vi Amanda pela janela. Estava sozinha, com o rosto coberto por uma toalha, como quem chorava. Mas não me comovi. Porque sei o que é luto. Eu enterrei um filho. Ela enterrou o privilégio. E naquele banco, com o vento da tarde passando por entre os galhos, percebi que o legado de Rafael não era a fortuna que ela herdaria, mas a consciência de quem saberia usá-la com honra. Por isso ele a bloqueou. Por isso ele me escolheu. Porque o nome dele ainda vivia em mim. E agora, ela não podia mais tocar nisso sem passar por mim primeiro. O que começou como uma tentativa sutil de desviar o foco virou, para Amanda, uma corrida contra o tempo. Naquela semana, percebi algo que ela jamais admitiria em voz alta: o medo. Ela não tinha medo de mim. Tinha medo daquilo que eu representava agora. Um homem que ela tentou apagar, mas que retornava com uma caneta mais poderosa que o sobrenome dela. O primeiro sinal veio em forma de um convite para almoçar. Impessoal, seco, protocolar. Gostaria de discutir pessoalmente os próximos passos. Restaurante Levan, sexta-feira, 13 horas. Era um local que Rafael amava. Amanda odiava. Elegante demais, antigo demais, discreto demais para o gosto dela. Aquilo já era sinal de fraqueza. Ela estava tentando me agradar. Cheguei às 12h50. Pedi um café e esperei. Às 13h12, ela entrou. Rosto maquiado, cabelo preso com elegância, uma bolsa de grife no ombro. Mas nos olhos, o desgaste era visível. Era o olhar de quem dorme pouco e tenta manter a aparência com base e máscara. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à minha frente. Não respondi. Só assenti com um leve movimento de cabeça. O garçom trouxe o cardápio. Amanda recusou. Só água. Eu pedi o prato favorito do Rafael. Uma provocação sutil. Ela percebeu. Olha, Álvaro, eu sei que tudo isso saiu do controle. Que talvez eu tenha dito coisas num momento de dor. Começou ela, como quem ensaia uma justificativa. Não precisa se justificar, interrompi. Você não está aqui por isso. Ela congelou por um segundo. Depois retomou. Tá bem, vou ser direta. A vida tá parada. As contas estão congeladas. Tenho pendências que preciso resolver. Tenho obrigações. Você quer dinheiro, disse eu, limpando a borda do copo com o guardanapo. Não pendências. Quer retomar o acesso ao que acreditava ser só seu. Ela não rebateu. Abaixou os olhos por 2 segundos. Depois voltou com aquele tom de falsa diplomacia. Eu só quero que a gente encontre um meio termo. Afinal, somos família. Família. Ela usou essa palavra como se não tivesse me chutado porta afora com um sorriso no rosto semanas antes. Família? Perguntei sem alterar o tom. No dia seguinte ao enterro, você me entregou uma mala com roupas que nem eram minhas. E um táxi pago até a esquina. Família é isso pra você? Ela respirou fundo. Foi um momento... Eu estava com raiva, com medo. O Rafael, ele te colocava num pedestal e eu sempre me senti... Em segundo lugar, completei. Você não estava. Você apenas nunca entendeu o que ele valorizava. Ela se calou. O silêncio pesou. O garçom trouxe meu prato e eu comecei a comer devagar. Amanda apenas mexia na água com o canudo. Eu posso abrir mão da curadoria. Menti, só para ver a reação. Ela levantou os olhos rápido, com o brilho da esperança de quem vê uma boia em alto mar. Mas não vou. A cor sumiu do rosto.
Ela sabia que aquela era a resposta verdadeira. Você ainda pode viver com conforto, Amanda. Ainda pode honrar o nome dele. Pode fazer as pazes com sua consciência, mas só se souber respeitar o que ele me deixou. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Ela balançou a cabeça nervosa. Você não entende. Eu estou sendo julgada. Na internet, entre os amigos, todo mundo acha que eu roubei, que eu traí, que eu expulsei um homem em luto. Você está acabando comigo. Não, Amanda. Você se acabou sozinha. Eu só não estou limpando a sujeira por você. Levantei-me. Coloquei um valor em dinheiro na mesa, muito mais do que o almoço custaria. Pode ficar com o troco. Mas não pense que comprovação de dignidade vem assim fácil. Ela me olhou com ódio, mas também com desespero. Você vai me fazer passar necessidade? Não sou eu que preciso de você, Amanda. É você que precisa de mim. Saí do restaurante sem olhar para trás. Ela ficou ali, entre a água e a conta paga, tentando juntar os cacos da imagem que criou para si mesma. Naquela noite, recebi uma notificação. Amanda havia arquivado todas as fotos com Rafael das redes sociais, inclusive a do casamento. Era o desespero tentando apagar o rastro antes da tempestade. Mas o que ela não sabia era que a tempestade ainda nem tinha começado. No começo foi sutil. Pequenas movimentações bloqueadas, um contrato suspenso, uma reunião com investidores cancelada por indefinição jurídica. Amanda, que até então transitava entre eventos com o nome do Rafael como escudo, começou a encontrar portas fechadas, não pelas minhas mãos diretamente, mas pelas consequências dos próprios passos que deu. Porque confiança não é dinheiro, não se transfere, não se recupera com pedido de desculpa. E quando as pessoas perceberam que o sobrenome Ramos agora respondia a mim, os sorrisos que antes ela recebia com taças de espumante na mão começaram a virar ausências desconfortáveis. Soube pelo Dr. Brandão que ela tentou renegociar o contrato da casa de praia. Alegou urgência emocional, mas o nome dela não estava mais autorizado. A casa pertencia ao fundo controlado por mim. Uma das primeiras transferências silenciosas que Rafael deixou instruída caso algo acontecesse. Tudo que ela pensava ser dela estava amarrado por detalhes que ignorou. E agora, com cada tentativa frustrada de reaver algo, Amanda ia perdendo mais que patrimônio. Ia perdendo palco. O estopim veio numa segunda-feira chuvosa. Eu estava tomando café no balcão de uma padaria antiga, quando uma notificação no celular me mostrou o que ela havia publicado. Era uma sequência de stories, os olhos vermelhos, a voz trêmula, mas o discurso ainda cheio de orgulho. Ela dizia que estava sendo perseguida, que tudo que Rafael deixou estava nas mãos erradas, que o próprio sogro havia se voltado contra ela por questões pessoais. Terminou dizendo: "Eu ainda vou recuperar o que é meu. Eles podem ter o papel, mas eu tenho a verdade." No mesmo dia respondi, mas não em vídeo, não com palavras. Respondi com a única coisa que ela ainda não aprendeu a combater: fatos. Autorizei o advogado a protocolar o documento de prestação pública de contas. Nele, constava cada centavo movimentado por ela desde a morte de Rafael. Cada saque, cada transferência, cada gasto pessoal que contradizia o uso responsável que Rafael tanto defendeu. Mas não parei aí. Enviei, em sigilo, uma cópia do relatório para o colégio onde o Rafael lecionou durante anos, onde ainda há uma ala com o nome dele na biblioteca. O mesmo colégio que Amanda usava como palco para se exibir em eventos beneficentes. E então, o que era apenas um rumor, virou desconfiança institucional. Ela foi desconvidada da Semana Cultural. Teve uma parceria encerrada com uma ONG. Foi retirada de um grupo de curadoria artística do qual tanto se orgulhava. Aqueles que antes a bajulavam, agora evitavam contato. Não por causa de mim, mas porque ela havia mostrado o que era quando pensava que ninguém jamais responderia. Na quinta-feira seguinte, recebi uma carta por correio. Simples, sem remetente, mas era dela. 3 páginas escritas à mão, letra apressada, quase tremida. Dizia que não conseguia mais dormir, que estava sendo tratada como uma usurpadora, que me pedia uma chance de reconstruir. Usou a palavra família 4 vezes. Li, com calma, e ao final coloquei a carta no envelope de volta. Sem resposta.
No sábado, passei em frente à casa onde ela estava morando. Um pequeno sobrado de aluguel. Vi caixas no portão. Um caminhão parado. 2 homens carregando móveis. Ela estava sentada na calçada. Sozinha. De moletom. Cabelos presos sem zelo. Uma expressão que não combinava com a Amanda de salto alto que me expulsou da casa do meu filho. Era como se o espelho finalmente tivesse devolvido o reflexo real. Não parei. Mas ela me viu. Levantou. E mesmo de longe, li nos lábios dela o que não ouvi no velório, nem no almoço, nem nas cartas. Por favor. Mas era tarde demais. Ela havia perdido tudo. E o mais cruel, ou justo, é que ninguém tirou dela. Foi ela quem empurrou cada peça do próprio castelo com as próprias mãos. No dia em que ela saiu da casa onde me expulsou, a cidade estava coberta por uma neblina fina, daquelas que não atrapalham a visão, mas tornam tudo mais silencioso. Eu caminhei cedo até o centro, como fazia todas as segundas-feiras desde que assumi a curadoria dos bens do Rafael. Parei na banca de jornal, comprei o impresso local e me sentei no mesmo banco de sempre na praça. O tempo havia passado. E mesmo que o mundo lá fora seguisse girando, dentro de mim havia algo que finalmente havia desacelerado. A manchete da 3ª página era discreta, mas suficiente. Viúva de empresário enfrenta a queda após acusações éticas. Não havia nomes, mas quem precisava saber entenderia. O tom era neutro, como devem ser os juízos públicos. Mas as entrelinhas estavam todas ali, e no centro de cada linha, a ausência de mim como vilão. Não precisei me defender. Bastou permanecer firme. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação do colégio onde Rafael dava aula. Me convidaram para a reinauguração da biblioteca que agora levaria o nome completo dele, com uma placa em bronze e um acervo ampliado, adquirido com os próprios fundos da herança. Era a primeira vez, desde a morte dele, que ouvia meu nome ser dito com gratidão de novo. Fui ao evento de paletó simples, mas bem passado. Levei comigo a foto que guardava na caixa de madeira. Aquela da arquibancada, com as bochechas vermelhas e a caligrafia no verso. Pedi em voz baixa que fosse colocada ao lado da nova placa. Um gesto pequeno, mas o suficiente para selar o que Rafael e eu fomos, pai e filho até o fim. Amanda não apareceu. Alguns diziam que tinha viajado. Outros que estava tentando reconstruir a imagem em outro estado. Mas o silêncio dela era um eco distante agora. E mesmo que um dia retornasse, não seria mais com poder, apenas com passado. Naquela noite voltei para casa. Sim, para casa. Porque a justiça me devolveu as chaves. E a dignidade, o direito de usá-las sem pedir permissão. Reocupei apenas um cômodo. Mantive o restante intocado. A memória do Rafael precisava de espaço. A história dele ainda estava em cada canto, e não era justo apagar nada. Na cozinha preparei um café amargo como ele gostava. Peguei 2 xícaras. Coloquei uma sobre a mesa para ele. A outra, eu bebi em silêncio. Depois, abri a garrafa de vinho que Rafael havia deixado para um momento especial. Ainda lacrada, esquecida na parte alta do armário. Enchi uma taça. Fui até a janela. E então brindei sozinho, mas inteiro. Meu filho se foi, mas eu ainda estou aqui. Não como sombra, não como peso, mas como alguém que ficou para proteger o que ele acreditava. A justiça não veio com gritos. Veio com cada gesto calculado, com cada silêncio que mantive, com cada vez que me recusei a devolver na mesma moeda. E se há algo que Amanda jamais entenderá, e talvez ninguém além de mim precise entender, é que a maior herança que Rafael me deixou não foram os números ou as cláusulas. Foi o poder de proteger o nome dele quando ele não podia mais. Na manhã seguinte, escrevi meu Novo Testamento. Simples, direto, sem cláusulas ocultas. Deixei tudo o que estava sob minha curadoria para ser doado, após minha partida, a 3 destinos: o colégio, um abrigo de idosos e uma organização de apoio a pais enlutados. Nenhum centavo para Amanda. Não por vingança, mas por justiça, porque o silêncio que ela me deu, eu devolvi em forma de reconstrução. E se hoje caminho em paz por essa casa, é porque sei que cada parede guarda algo que ela nunca conseguiu apagar: a verdade. E a verdade, quando respeitada, se transforma em legado. Fim.